One Piece está se encaminhando para o seu clímax, e com ele também se aproxima um dos confrontos mais aguardados de todos os mangás, Luffy vs Barba Negra. Essa luta está sendo desenvolvida desde o capítulo 225, na ilha de Jaya, e a cada encontro entre os dois personagens as coisas ficam mais claras de que essa será a maior luta de One Piece. Mas será que vai ser apenas mais uma luta qualquer contra um vilão, ou Oda tem algo a mais preparado para os dois personagens mais hypados da obra? No vídeo de hoje nós vamos rever com vocês todas as cenas em que Teach e Luffy se encontraram, analisar o atual nível dos personagens e tentar descobrir como vai ser a luta mais esperada de One Piece. Mas antes, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala, galera! E sem mais enrolação, bora direto para esse vídeo. Deixem que eles riam. Quando estivermos em direção ao topo, eles nem vão ver o que os atingiu. Pouco depois da derrota de Crocodile no arco de Alabasta, o governo mundial se reuniu para decidir quem seria o seu substituto no cargo de Shichibukai. Lafitte aparece de surpresa na reunião e sugere o nome de seu capitão, Barba Negra. Porém, até aquele momento não havia nenhum feito que justificasse a entrada dele nos Corsários. Mas esse momento marcou o início do plano perfeito de Teach, que culminaria na maior guerra de One Piece e na morte de Ace. Enquanto Barba Negra executava seu plano, Luffy e sua tripulação estavam saindo de Alabasta indo em direção a Skypiea, porque Luffy queria ir para a Ilha do Céu. Ambos os piratas estavam querendo avançar em seus objetivos, e no meio do caminho, seus trajetos se cruzam na Ilha de Jaya. E tivemos o primeiro encontro dos dois piratas que vão protagonizar a Tempestade dos D. Além da icônica fala de Luffy e Zoro, não é ele, são eles, que gerou inúmeras teorias na comunidade, até hoje a gente discute sobre isso. Temos uma das melhores introduções de um vilão na série e quem sabe entre todos os mangás já lançados, que foi uma forma extremamente simples. Barba Negra, que não disse seu nome para Luffy até o arco de Impel Down, percebeu no garoto um espírito semelhante ao seu, e em todo seu discurso ele inclui Luffy entre os piratas que sonham e que irão balançar o mundo no futuro. E assim como Teach, Luffy também viu algo nele que o chamou a atenção. No capítulo 544, que nós iremos falar bastante ao longo desse vídeo, Teach diz a Luffy que seu haki evoluiu bastante desde o último encontro com o pirata. Porém, até então, os dois não haviam se confrontado fisicamente, e Luffy ainda não havia despertado seu haki do rei ou qualquer outro tipo de haki. Acreditamos aqui que Teach estava se referindo ao seu haki da observação. Então fica a pergunta, o que Luffy e Zoro poderiam ter visto em Teach naquele dia? Muitas teorias abordam as três almas, os três irmãos e até uma criatura mitológica chamada Cerbero. Nós gostamos muito delas, mas aqui queremos falar sobre outra coisa, o propósito de Teach. O que Luffy sentiu quando estava perto de Barba Negra foi o seu propósito herdado, que é o mesmo de Rocks de Shebeck. Percebem que desde a primeira vez em que ambos se encontram, o Oda faz questão de deixar claro a antítese que há entre eles. A gente vê que Teach ama as tortas que ele come no bar e Luffy as odeia. Teach odeia as bebidas, mas Luffy adora. Uma cena que a princípio é apenas cômica, foi uma estratégia do Oda para nos mostrar como a personalidade de Barba Negra, assim como seu propósito, segue por um caminho muito semelhante ao de Luffy, mas atinge um objetivo totalmente oposto. E a fala de Barba Negra após o encontro do Luffy com Bellamy evidencia sobre o que ele está falando. O sonho dos homens nunca tem fim. O outro único pirata que falou algo parecido foi o próprio Roger, e ele o diz quando fala sobre o propósito herdado e os sonhos dos homens não podem ser impedidos. Ambos os piratas herdaram seus propósitos de grandes homens do passado, Roger de Joy Boy e Teach de Shebeck. Barba Negra sabe quem foi Shebeck, e a gente sabe disso porque ele deu o nome de Shebeck ao seu navio. Além disso, se instalou na ilha do antigo pirata e possui propósito semelhante, conquistar o mundo inteiro com seu poder. Assim, como o hack é literalmente a determinação que o usuário carrega, se alguém herda a determinação de outra pessoa, isso poderia ser sentido por algum usuário de hack da observação. E é isso que ambos os piratas, Luffy e Teach, sentiram um no outro. Teach percebeu que Luffy não era como outros piratas, pois viu nele a determinação daqueles que o carregam o título de Joy Boy. E Luffy, assim como Zoro, sentiu os sonhos e propósitos de Shebeck em Teach, como se fosse uma presença a mais. Mesmo sem saber como e quem era, percebeu que não era apenas Teach falando, mas há algo, além desses detalhes, que nos mostra um pouco mais de detalhes sobre o confronto de propósitos. Isso começa no arco de Jaya. Ao chegar em Jaya, o bando de Luffy encontra o Doc Kie, o médico da tripulação do Barba Negra. Ele oferece maçãs em troca de Luffy e Zoro o ajudarem a se levantar, e Luffy come uma delas. Logo após isso, Doc Kie revela que algumas das frutas estão envenenadas, e apenas uma mordida é suficiente para matar quem a comeu. Mas a que Luffy come curiosamente não está envenenada. Você é mesmo um garoto de sorte. Essa frase é importante porque não é a última vez que alguém do bando de Teach diz isso. Observem essa página no capítulo 544, em Impel
Impel Down, no qual Teach e seus companheiros falam sobre o plano original de capturar Luffy ao invés de Ace. Mas no fim, o destino estava ao seu lado. O destino não é uma coincidência, ou seja, sim, você realmente é um garoto de sorte. E não é a única vez que o bando do Barba Negra diz coisas parecidas. Como nós já estamos cansados de saber, o Oda não faz nada à toa. Quando Sop e Nami descobrem qual é o meio de se chegar a Skypiea, ambos falam que é preciso muita sorte para fazer isso. E não só em Skypiea, mas parece que a sorte sempre está a favor dos Chapéus de Palha. Luffy invadiu o Impel Down e conseguiu sair de lá intacto. O bando invadiu Enies Lobby, uma das estruturas mais protegidas da marinha, e saiu com vida. Kuma estava no lugar certo e na hora certa para os livrar de Kizaru. E poderíamos fazer um vídeo inteiro apenas sobre esse assunto, mas basicamente parece que há uma força impulsionando Luffy para o One Piece. Mas não é só Luffy que possui essa sorte, e isso fica evidente no encontro entre Teach e Ace. Possuir esse poder era o meu destino, Ace, e com ele eu me tornarei o melhor. Eu sou a escuridão. Teach sempre buscou a grandeza com todas as forças, e fez o que estava ao seu alcance para chegar no topo. Jinbe no capítulo 544 fala sobre os poderes desconhecidos de Teach desde que ele estava no bando de Barba Branca. Quando ele descobriu o poder da Yami Yami, passou sua vida buscando esse fruto, e quando Tati colocou as mãos nisso, Teach não hesitou em matar seu companheiro e fugir do bando. O poder da escuridão esteve sempre à espreita de Teach desde sua infância, quando este era incapaz de dormir até hoje por motivos desconhecidos. O motivo pelo qual Barba Negra buscou a escuridão também faz parte de seu propósito. Em algum momento da sua vida, Teach descobriu a história de Zebek e a sua ambição sombria, e tomou aquilo para si, tornando a escuridão parte da sua própria essência. Essa descoberta aconteceu cedo, pois Teach diz que passou décadas buscando por esse fruto. E isso é justamente o oposto do que acontece com Luffy. Embora ambos tenham o mesmo objetivo final, conquistar One Piece e se tornar o rei, como dito por Teach no capítulo 440, Luffy trilha pelo caminho do sol, herdando a chama de Ace e de Joy Boy, portando a fruta do Nika e o seu desejo absurdo por liberdade. Já Teach trilha pelo caminho das trevas, matando pessoas que se colocam no seu caminho, usando de trapaça para alcançar seus objetivos e sendo a própria escuridão. E isso foi evidenciado também no capítulo 441, na luta entre Ace e Barba Negra. E essa batalha pode ter sido um foreshadowing para o que vai acontecer no futuro de One Piece. E aqui vamos voltar para o capítulo 434, o Barba Branca e o Ruivo. Shanks encontra Barba Branca e fala sobre Ace e Barba Negra. Ele diz que agora não é hora de colocar esses dois um contra o outro. E nesse ponto vamos abrir espaço para interpretações. É fato que Shanks sabe algo a mais que a maioria dos personagens da obra, e aparentemente suas ações têm como objetivo manter a ordem do mundo até um tempo determinado. Nesse caso, Shanks pede que Newgate impeça Ace de ir atrás de Barba Negra, evento que motivou a guerra de Marineford. Lembre-se que Shanks viveu com Roger durante toda a sua infância, e sua visão sobre o mundo provavelmente foi inspirada nesse pirata. Como todos nós sabemos, Roger tinha certeza que seu futuro filho seria o Joy Boy, e antes de morrer ele fez um filho com Rogue para esse propósito. E Shanks sabia disso, e provavelmente foi por isso que ele pediu para Barba Branca impedisse que Ace enfrente Teach, pois ele ainda não estava pronto para isso, assim como Luffy também não estava pronto para enfrentar os almirantes lá em Sabaody. Se Shanks imaginava que Ace seria Joy Boy e esperava pelo tempo certo que ele enfrentasse a escuridão de Teach, provavelmente ele sabia também que Joy Boy representava o sol, que derrotaria a escuridão, e isso pode ser visto na fala de Barba Negra, que provavelmente também sabe da existência de Joy Boy, ou pelo menos da lenda de Nika. Mas o destino de Joy Boy não pertencia a Ace, e Shanks entendeu isso de forma definitiva no fim da guerra de Marineford. Naquele momento, Shanks passou a observar os passos de Luffy de longe, e o que antes era apenas um garoto que falava as mesmas coisas que seu capitão se tornou o principal candidato a ser o Joy Boy. E talvez foi isso que o motivou a ir até os Goroseis e falar sobre um certo pirata. O destino de Luffy, ou a sua sorte, estava com ele desde o início de sua vida no East Blue, e foi notado pelos melhores usuários de Haki dentro da obra, Shanks, Barba Branca e Marshall D. Teach. E como foi dito por Doc Key no capítulo 234, o destino não é nada mais do que uma forma de medir o valor da existência humana. E agora que sabemos tudo sobre os destinos de Marshall D. Teach e Monkey D. Luffy, vamos nos aprofundar mais na luta em si, em todos os aspectos que vão fazer com que essa seja a melhor luta de todos os mangás. Diferentemente de todos os vilões que Luffy já enfrentou até hoje na obra, Barba Negra é algo além de um opressor ou obstáculo no caminho de Luffy. Até agora, quase nenhum dos vilões tinha um motivo pessoal para que Luffy o derrotasse, mas sua ameaça à liberdade de um povo era motivo suficiente para levar uma surra do nosso protagonista. Mas com Teach existe um motivo pessoal. Em Impel Down, quando Luffy associa a imagem de Teach ao Barba Negra que Ace havia contado, surge um sentimento sincero de raiva e vingança, que o faz partir para cima de Teach sem pensar duas vezes, tendo que ser segurado por Jin.
evoluindo. A raiva diminuiu ao longo do tempo, ou pelo menos Luffy aprendeu a lidar melhor com isso, pois sua reação a saber que Barba Negra devastou Báltico, a base dos revolucionários, foi contida. Ele também demonstrou maturidade ao falar diretamente com Tite no capítulo 720, em Dressrosa. Mas no fundo, Luffy ainda busca sua revanche contra Tite, pois dos Yonkous que ele tem que derrubar, esse com certeza é o único que ele realmente vai gostar de derrotar. Dito isso, temos o fato que Barba Negra é o único personagem conhecido na obra que conseguiu o poder de duas das mais poderosas Akumas no Mi de suas classes, a Logia da Escuridão e a Paramécia dos Terremotos. Isso por si só já o faz extremamente perigoso em uma luta 1 contra 1, pois apenas com Yami Yami ele foi capaz de derrotar Ace, o comandante da segunda divisão dos piratas do Barba Branca. O poder desse fruto consiste principalmente em drenar os poderes do usuário quando este entra em contato com seu corpo. Assim, Barba Negra pode golpear o seu oponente e causar dano verdadeiro. Imaginem isso combinado com a Gura Gura. Apenas um golpe combinado dessas frutas poderia matar facilmente. Além disso, Barba Negra foi o primeiro a mencionar o Haki na obra, quando constata que a recompensa de Luffy, na época de 100 milhões, era condizente com alguém com Haki tão forte. Seu conhecimento sobre essa força é absurdo, e mesmo que ele próprio não tenha evidenciado seu Haki, todas as vezes que encontrou o Luffy, ele foi capaz de sentir a determinação e propósito de seu oponente. Nós imaginamos que ele possua as 3 formas de Haki, e não seria surpresa se ele dominasse o Haki do Rei Avançado. Atualmente, Luffy despertou seu fruto Zoan mítico e dominou o Haki do Rei Avançado. As suas habilidades foram suficientes para derrotar Kaido, e a sua resistência permitiu que ele continuasse de pé após 4 nocautes na mesma luta. Com certeza, Luffy está em um nível muito próximo de Tite, e uma luta direta entre eles geraria capítulos e mais capítulos de uma batalha frenética. Mas esse vídeo não seria necessário se essa luta fosse como todas as outras, e confia em nós, não vai ser. Luffy é o Sol, e o Barba Negra é a Escuridão. Isso está sendo mostrado na obra desde os primeiros capítulos, e com certeza essa metáfora será revivida na luta entre os dois. Ace, assim como seu pai Roger, não conseguiram cumprir o propósito de Joy Boy, mesmo tendo quase todos os requisitos para tal. Assim como Barba Branca disse em Marineford, alguém herdará a chama de Ace, e essa pessoa irá virar o mundo de cabeça para baixo. A chama que há dentro de Luffy é carregada por gerações de candidatos ao título de Joy Boy, e ela será usada para dissipar a escuridão e trazer o amanhecer. Já a chama que existe dentro de Tite é o total oposto. Ele também herdou um propósito, porém ao invés da liberdade, ele irá tentar mergulhar o mundo em um completo caos gerado pela completa escuridão, sendo o maior inimigo da luz ou do sol. A última página do capítulo 441 mostra justamente os dois opostos, o sol e a completa escuridão, formando os dois lados de uma mesma moeda, ou como gostamos de falar aqui, a meia lua representando o equilíbrio dos D. E assim como essa batalha foi descrita como o despertar da Guerra de Marineford, a batalha entre Luffy e Barba Negra será o último evento antes da guerra final de One Piece. Mas como realmente será essa batalha? Bom, nós temos uma ótima teoria sobre isso. Desde o início da obra, Luffy sempre foi extremamente dependente de sua fruta para lutar contra seus oponentes. Tentem imaginar a luta contra Rob Lucy ou Katakuri sem que Luffy tivesse uma Akuma no Mi. É quase impossível, pois foi graças aos seus Gears que ele foi capaz de vencer. Porém aqui em Wano, Kaido diz algo extremamente importante, e é nisso que baseamos essa teoria. Habilidade de Akuma no Mi não é o que leva alguém a conquistar o mundo. E se, na batalha final entre Barba Negra e Luffy, o Chapéu de Palha não consiga usar os seus poderes? Os capítulos 440 e 441 foram basicamente dedicados a explicar para nós como funciona o poder da Yami Yami, uma habilidade que permite ao usuário drenar os poderes de qualquer Akuma no Mi, seja Logia, Paramécia ou Zoan, desde que esteja em contato com ele. E como Luffy na maioria de seus ataques usa socos ou chutes, ele essencialmente precisaria estar em contato com seu oponente, o que inutilizaria grande parte de seus ataques. Além disso, Tite pode puxar o seu inimigo com a força da gravidade da escuridão. E por fim, não vimos o despertar de sua fruta. Nós imaginamos que seu despertar siga o mesmo princípio das outras Logias, transformando o terreno inteiro no elemento de sua fruta. Imaginem o quão difícil seria para Luffy evitar a escuridão para se manter usando o poder da Hito Hito no Mi. Isso é claro sem contar com o poder da Gura Gura, que é devastador em batalhas. Eu ganhei uma habilidade que não pode ser parada, uma habilidade para acabar com qualquer usuário de Akuma no Mi super confiante. E um último cenário que nós pessoalmente gostamos bastante, e se Barba Negra for capaz de absorver o poder de qualquer Akuma no Mi para si, será que ele poderia absorver o poder da Hito Hito modelo Nika? Imaginem como Barba Negra ficaria insano se pudesse manipular a realidade conforme a sua vontade, podendo utilizar o poder de 3 Akumas no Mi em um mesmo golpe. E mais recentemente na obra nos foi revelado que a fruta de Luffy é uma fruta Zoan mítica.
e faria todo sentido Barba Negra querer essa fruta para si. Porém, essa teoria esbarra em um conceito recente. Como dito pelos Gorosei, esses frutos têm vontade própria e são capazes de fugir de pessoas com más intenções. Se Barba Negra conseguisse absorver esse poder para si, ele seria capaz de usar a fruta por um período de tempo e durante esse tempo Teach seria basicamente invencível. Mas imaginamos que o poder de Nika voltasse voluntariamente ao corpo de Luffy, fazendo com que essa batalha fosse diferente de qualquer coisa que já vimos. E mesmo que isso não acontecesse, Luffy teria que lutar por um tempo sem o poder de seu fruto, apenas com seu Haki, contra o poder mais destrutivo do mundo. Essa seria a prova final que determinaria se Luffy é realmente capaz de mudar o mundo, assim como Kaido esperava. Seu Haki seria a única arma contra a completa escuridão, e assim Luffy derrotaria o seu maior inimigo e último obstáculo para se tornar o rei dos piratas. Nesse momento, o valor de sua existência seria medido apenas por seu destino, seu propósito e a sua determinação. Será que ele vai ser capaz de enfrentar o maior vilão que já existiu e dissipar a escuridão que ameaça destruir o mundo? E é com isso que a gente encerra esse vídeo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais um daqueles que a gente para um momento, vê o personagem, vê toda a trajetória do personagem e analisa como ele está sendo trabalhado dentro da obra e tenta descobrir qual o próximo passo dele. A gente já fez isso com Sandy, fizemos com Zoro mais recentemente e agora com Barba Negra. Então comentem aí embaixo outros personagens que merecem análises mais profundas aqui dentro desse canal. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, como nosso Instagram, @canalsupernovas, onde a gente pega perguntas que vocês fazem, teorias e opiniões de vocês para nossos vídeos de perguntas que lançam semanalmente aqui no canal. Além disso, tem o Discord, onde vários inscritos estão lá conversando e a gente aparece por lá de vez em quando para jogar, para conversar com vocês. E além disso, tem nossa plataforma de live, a Roxinha. Tá tudo aí na descrição, segue a gente e é isso, galera. Valeu! Valeu!